Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Estamos começando mais uma semana, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024. Louvamos a Deus por mais uma semana que já começou cheia de vitórias. Você crê nisso? Que essa semana será uma semana de boas notícias, onde você testemunhará e glorificará o nome santo do Senhor pelas maravilhas que Ele tem feito por você? Você crê? Então diga amém. Aleluia! Mas sabe, quando você receber, quando você alcançar aquilo que você tem tanto esperado, ore ao Senhor. Peça ao Senhor discernimento se verdadeiramente você poderá testemunhar, se verdadeiramente você poderá contar e para quem você poderá contar. Bruna, mas como assim? O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que nos dias de hoje está difícil testemunhar. Nos dias de hoje não podemos contar o nosso testemunho para qualquer um, porque grandes são os levantes por meio da inveja. A palavra que Deus tem hoje para mim e para você é para falar sobre inveja, para nos exortar o cuidado com a inveja e não permitir que esse sentimento maligno, esse pecado, alcance o nosso coração. Quando o Senhor falou ao meu coração, filha, você vai ministrar sobre inveja. Eu falei, Senhor, mas qual referência bíblica eu poderia usar para trazer alusão a essa mensagem? E o Senhor falou ao meu coração, que é um ótimo exemplo da inveja e o que ela provocou, o mal que ela provocou, a inveja de Caim, no qual matou o seu irmão Abel. Aqui em Gênesis capítulo 4, a partir do verso 3 diz que aconteceu que no fim de um tempo trouxe Caim do fruto da terra a sua oferta ao Senhor. Abel, porém, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Porém o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. E irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Aqui no versículo 8, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Amados, olha que exemplo terrível de inveja, né? Os dois irmãos apresentaram uma oferta ao Senhor, porém havia uma diferença. Caim apresentou apenas uma oferta. Abel apresentou a Deus o seu melhor, as primícias de toda a sua oferta, de tudo que ele tinha. O texto fala que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Primeiro porque Deus sonda o nosso coração. Ele sonda as nossas intenções e Ele sabe quando são verdadeiras ou não. Deus sonda o nosso coração e Ele vê quando verdadeiramente temos bondade, humildade, simplicidade. Deus observa o nosso esforço, a nossa dedicação e o preço que pagamos para alcançar aquela bênção. Muitas pessoas querem aquilo que nós temos, mas não querem pagar o preço que nós pagamos. Caim não estava disposto a oferecer o seu melhor. O seu irmão Abel já estava. Porém, Caim queria ter o mesmo reconhecimento de Abel. Ou seja, não estava disposto a dar a primícia da sua oferta, mas queria o mesmo reconhecimento. Da mesma forma, são as pessoas na nossa vida que estão à nossa volta. Elas querem conquistar o que conquistamos, mas sem pagar o preço que nós estamos pagando. Elas olham para a nossa vida e acham que foi fácil chegar até aqui, que foi fácil conquistar o que conquistamos, mas elas não querem passar os anos de espera, anos de luta, anos de deserto, de vale, de aprendizado, de sequidão, de escassez, de crescimento e amadurecimento espiritual para chegar onde chegamos. O texto fala que a inveja de Caim era tão terrível que ele matou o seu irmão.
Olha só o impacto que a inveja tem na vida daquele que dá lugar para ela e daquele que é afetado por ela. Você consegue perceber que a inveja é um pecado tão mortal, tão terrível, que ela não afeta apenas a vida daquele que dá legalidade para ser tomado por ela, mas também a vida daqueles que estão à sua volta? A inveja é um sentimento tão maligno, tão terrível, que ela pode destruir a vida de muitas pessoas. Algumas pessoas falam que inveja é pior do que um feitiço maligno, e é verdade. Eu mesma posso afirmar com toda certeza que por muitos anos da minha vida, muitas bênçãos minhas foram prejudicadas, foram sabotadas por conta da inveja. Mas porque eu tinha um grande defeito, eu falava mais do que a minha boca. Já ouviu esse ditado? Fala mais do que o homem da cobra, fala mais do que a boca? Exatamente. Tudo da minha vida, os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos, muitas coisas que estavam para acontecer, eu acabava contando para todos. E na hora, quando eu era para acontecer, dava tudo errado, nada saía conforme eu planejei. E eu precisei apanhar muito para aprender a ficar de boca fechada e a entender que nós não podemos contar os nossos sonhos para ninguém. Nem as coisas boas, nem as ruins, porque também o inimigo usa as pessoas para aproveitar da sua vulnerabilidade, das suas fraquezas para te acusar. Amados, a inveja é um sentimento terrível. Ai daquele que dá lugar a ela, será punido também e assumirá consequências dos seus erros, porque Deus abomina o invejoso. Mas também nós, para não sofrermos o fruto da inveja, precisamos aprender a ficar de boca fechada. Não é para todos que podemos contar as nossas bênçãos, porque nem todo mundo vai querer te ver feliz. Nem todo mundo vai querer te ver alegre, vai querer te ver festejando. Uma coisa muito preocupante hoje em dia, e eu já cometi muito esse erro, é a gente divulgar a nossa vida nas redes sociais. Amados, eu divulgava tudo. Minhas viagens, minhas conquistas, eu adorava compartilhar café da manhã, muitas coisas da minha rotina. E eu perdi muitas coisas, muito tempo bom da minha vida, oportunidades que eu estava vivendo um novo tempo de alegria, tempo de bonança na minha vida por conta da inveja. E o Senhor usou vários profetas para falar comigo, dizendo: filha, cuidado com o que você mostra. Filha, pare de divulgar a tua vida. Filha, pare de expor a tua vida. Nem todos que te assistam querem o seu bem. Nem todos que te assistem querem te ver feliz. E no início eu não entendia, eu falava, não, mas a inveja não tem poder sobre a minha vida, e ponto final, amém. Nós precisamos crer sim que o Senhor nos guardará, porque sempre haverá um invejoso no nosso caminho, não é mesmo? Mas uma coisa eu aprendi, que nós precisamos ser prudentes, prudentes. Se você expõe demais a sua vida, tome cuidado. Muitas pessoas que estão te assistindo, não estão te assistindo porque gostam de você, não. Estão observando a tua vida para julgar, para apontar e para invejar. Sabe, é uma palavra dura de dizer. Mas quantos aqui, talvez que estão ouvindo essa mensagem, também já não foram frutos ali, né, de dificuldades que passaram por conta da inveja, por conta de que falaram demais, expuseram demais sua vida, sua intimidade, seu casamento. Amados, eu tenho aprendido com o Senhor ao longo desses anos que a nossa vida precisa ser privada e nós devemos falar apenas o necessário. Há um tempo atrás, eu tinha um canal no YouTube onde eu compartilhava a minha rotina. Era um canal de vida de dona de casa. Eu adorava compartilhar receitas, decorações, viagens, tudo relacionado à minha vida de dona do lar. Eu adorava, nossa, me fazia muito bem. Mas eu comecei a perceber ao longo do tempo que muitas coisas dentro da minha casa começaram a mudar. Olha, eu sei que talvez quem estiver me ouvindo talvez não vai compreender, vai achar até um exagero e um fanatismo, mas entenda, eu sou prova viva do que a inveja pode fazer na vida de uma pessoa.
Meu apartamento decorado, caprichado, tudo do bom e do melhor. Eu sempre fui muito caprichosa, sempre fui uma ótima dona de casa. Eu gostava de plantar muitas coisas. Até hoje eu tenho muitas plantas, adorava plantar. Tinha horta no meu apartamento. Gente, que as pessoas nem acreditavam o que eu colhia da horta do meu apartamento. Eu comecei a postar. Eu comecei a divulgar, eu postava tudo, cada cantinho da minha casa, porque eu tinha tanto orgulho em mostrar as coisas que eu fazia. Gente, com o passar do tempo eu fui perdendo tudo. As minhas plantas não eram mais a mesma, a minha casa começou a perder a beleza, e não foi por falta de cuidado. E o Senhor falava no meu coração, você está mostrando demais. Gente, eu comecei a passar tanta luta. As portas começaram a se fechar, as coisas começaram a dar errado. Parece que tinha entrado um impedimento na minha vida e eu não conseguia mais fluir e prosperar e nem ter aquela vida abundante. E eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Se eu estou abrindo brecha, se eu estou dando legalidade, me mostra onde está o meu pecado. Não era falta de dízimo, não era falta de fidelidade na obra de Deus, não era falta de temor a Deus. Era simplesmente porque haviam olhos demais direcionados para dentro da minha casa. A minha casa estava exposta, o meu casamento estava exposto, a minha vida profissional estava exposta e de repente tudo começou a dar errado. E aonde eu ia, Deus usava os seus profetas e falava, filha, você expôs demais a tua casa. Grande é a inveja e o olho grande contra a tua vida. Então eu tive que apanhar muito, irmãos, para aprender que a nossa vida precisa ser privada. Hoje eu ainda tenho as minhas redes sociais, não apaguei as minhas fotos, porque são memórias, são coisas que eu gosto de guardar, mas hoje nas minhas redes sociais eu posto somente o necessário. Hoje nas minhas redes sociais eu compartilho mais a palavra de Deus do que a minha vida. E depois que eu comecei a fazer isso, as coisas voltaram a acontecer, as bênçãos voltaram a surgir, as portas voltaram a se abrir porque eu parei de contar a minha vida. Bruna, mas que palavra é essa? Por que o Senhor está falando isso hoje através do Orando a Palavra? Ei, muitas vezes na tua vida, já faz um tempo, as coisas vêm dando errado, você não entende o porquê. Você tenta encontrar o erro. Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Meu Deus, eu tenho servido a tua presença, eu tenho temido o Senhor, eu tenho andado nos teus caminhos, por que tem dado tudo errado? E Deus fala para você, porque você tem falado demais. Eu sei que é legal, eu sei que postar é legal, compartilhar, a gente cria memórias, a gente usa ali a rede social como um álbum, né, de memórias, mas muitas vezes nós estamos expondo demais a nossa vida. E há pessoas que são tão sensíveis espiritualmente, que os ataques são maiores e piores. Ei, Deus está falando para mim e para você hoje, a partir de hoje, fica mais vigilante, fecha a boca, fale menos. Divulga menos a tua vida. Pare de contar os teus sonhos. Pare de contar a intimidade do teu casamento. Pare de contar os teus segredos. Conta para Deus. Fala para Deus. Conta os seus sonhos para Deus, porque Ele vai fazer realizar. Ele vai fazer se cumprir. Oh, aleluia. Hoje está tão difícil, amados, confiar os nossos segredos a alguém. Hoje está tão difícil confiar os nossos sonhos a alguém. Não é todo mundo que quer o nosso bem, não. Por isso nós precisamos ficar atentos e vigilantes. Ei, o ano de 2024 será um ano de bênçãos, um ano de portas abertas, um ano de prosperidade, um ano de mudança na tua vida. Mas Deus está falando, fica de boca fechada. Eita, meu Deus, quem está falando aqui hoje? Dando esse testemunho é a pessoa que mais tinha a língua solta, a pessoa que mais falava de tudo, detalhe por detalhe. E ainda hoje o Senhor me exorta. Às vezes, quando eu menos espero, no momento da alegria, no momento da euforia, eu acabo compartilhando uma coisa que eu não poderia compartilhar. E aí, quando começa a dar errado, o Senhor me exorta e fala, lembra, filha, do que eu já te ensinei? Estás errando de novo. Amados, recebam essa palavra. É uma exortação, é um alerta, mas é porque grandes coisas vão acontecer na tua vida por esses dias. Deus vai abrir portas, Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Coisas que você está aguardando há anos.
sonhos que você espera há anos, promessas que você aguarda há anos, mas para dar tudo certo, para que o inimigo não venha impedir, você precisa ficar de boca fechada. Aleluia! Glorifica o teu Deus no teu secreto, mas pare de divulgar a tua vida, pare de expor a tua prosperidade. Aleluia! Deus está falando comigo e com você. Entenda, Abel nem precisou expor a sua oferta, mas ele estava perto do seu irmão, que era alguém que ele confiava. Só de olhar o que Abel fez, provocou um grande mal dentro de Caim, a ponto de matar o seu irmão. Cuidado com quem está perto de você. Cuidado com as pessoas que você coloca dentro da tua casa. Cuidado com as pessoas que você expõe à sua vida. A partir de hoje, fica vigilante e você vai começar a ver portas se abrir. E você vai começar a ver aquilo que dava errado começar a dar certo. E Deus vai te provar. Grandes coisas Ele vai fazer, mas você precisa aprender a partir de agora a guardar em secreto os teus sonhos, as tuas promessas. Amém? Você crê nessa palavra? Você concorda? Então diga amém. Comenta aqui no comentário se você já foi fruto da inveja. Comenta aqui a sua experiência. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada por assistir e até amanhã. Reflita nisso.